resolvi escolher esse tema do TNM, uma classificação, porque ele sofreu uma alteração agora no final de 2017, após um intervalo aí de 7 anos entre a penúltima, tá certo, edição e essa. O TNM, ele, além de uma classificação de tumores, e é bom ressaltar, o TNM serve para classificação de carcinomas, que é a maior parte dos tumores que a gente acaba tendo em cabeça e pescoço. Linfomas e sarcomas não estão sobre essa mesma classificação do TNM. Ela é uma classificação exclusivamente de carcinomas. E ele, além de uma classificação usada muito em trabalhos, em separação de grupos, em prognóstico de pacientes, cada vez mais tem uma influência grande em conduta, tá certo? Também de tratamento. Nesse novo TNM que nós estamos mostrando hoje, que é o de 2017, 3 focos foram os principais em termos de mudanças do anterior para esse. A cavidade oral, a orofaringe e os linfonodos. Então eu fiz aqui só um pequeno resuminho de cada uma dessas 3 principais áreas, para mostrar que realmente eles são baseados assim, em estudos bastante amplos, por vários centros de estudo, e baseado nesses resultados, tanto de estudos clínicos, terapêuticos de vários modos, cirúrgicos, evolução dos pacientes, eles acabam fazendo as eventuais modificações que parecem pertinentes. A orofaringe é um outro foco que nós vamos ver, que teve assim, uma das mais importantes mudanças. Sempre se considerou, há um bom tempo pelo menos, essa subdivisão em termos de orofaringe dos carcinomas originários de HPV ou não, os que são HPV positivo ou negativo. A partir dessa última classificação, já é obrigatório que se faça no diagnóstico se o carcinoma é HPV positivo ou negativo, se ele é P16 negativo ou P16 positivo, porque ele já tem mudanças, inclusive na sua classificação, e inclusive também, pelo que eu li, dos vários trabalhos que eu vi, em vários centros de tratamentos e condutas completamente diferentes. E o mais importante que eu diria que entrou nessa última classificação foram os linfonodos. Os linfonodos, obviamente, sempre foram conhecidos, tá certo, como sendo um determinante de prognóstico muito importante em casos de tumores de cabeça e pescoço. O fato de você não ter, tá certo, linfonodos muda bastante o seu prognóstico, mas foi dado dessa vez uma ênfase muito grande a isso. Para vocês terem ideia, no apanhado dos trabalhos que eu vi lá do resumo que eles concluíram, uma média geral de toda a cabeça e pescoço, quando você tem comprometimento já dos linfonodos, o prognóstico de 5 anos, tá certo, para esses pacientes de sobrevida é só de 58%. E quando você tem extravasamento extranodal ou extracapsular, isso já cai para 30%. Foi dado muita ênfase nesse TNM atual para esse extravasamento tumoral extracapsular. A primeira descrição que eu vi nesses trabalhos lá que eu li desse extravasamento foi realizada em 1930, em autópsias tal, por esse autor. Em 71, esse outro autor fez a primeira vez uma associação entre esse extravasamento e o pior prognóstico do paciente. Mas vejam só agora, mais de 45 anos depois, é que se chegou num consenso de que esse extravasamento é efetivamente importante e ele passou a se anexar nos TNMs atuais. Só que aí também, tá certo, vão aparecer algumas complicações. Essa nova classificação, ela serviu para dar objetividade maior em algumas áreas, que na verdade tinham assim um comportamento meio subjetivo, e eles conseguiram dar um comportamento mais claro para se definir. Por outro lado, pela maior amplitude atual do TNM, abriu-se também alguns pontos que merecem interpretação e que são realmente já assim de interpretação um pouco subjetiva, o que torna um pouco difícil também a sua aplicação. Mas é isso que a gente gostaria de ver. Vejam só,
No pool desses trabalhos também, eles chegaram, vários deles, a essa conclusão. Quando você tem linfonodos maiores do que 3 centímetros, o paciente tem carcinoma de cabeça e pescoço e tem linfonodos ali que tem mais do que 3 centímetros. 60% a 100% deles apresentam algum grau de extravasamento extranodal. Vejam só, aqui mora já o primeiro detalhe. Não está especificado o que é esse extravasamento extranodal que eles estão se referindo. Ele está se referindo a um comprometimento da cápsula para frente, ou a cápsula já compreende um comprometimento extranodal ou não. Entre 1% e 3% você tem, na verdade, um comprometimento de 40% a 60% dos casos. E o que eu achei interessante é isso aqui. Os linfonodos de menos do que 1 centímetro, em 25% dos casos já são encontrados. Aqui já mora um pequeno e o primeiro problema. Só para fazer um adendo, desse pool todo de trabalhos, em termos de linfonodos, o consenso ficou o seguinte: olha, o melhor método para estudar linfonodos de pescoço, tá certo, em termos de imagem, é tomografia. Eu acho também, tá certo? Mas assim partiu de um consenso geral. No segundo lugar vem a ressonância, e o PET ficou com menor ainda sensibilidade e especificidade, principalmente tendo-se em conta agora esse estudo de extravasamento linfonodal. Ok. Os casos que eu vou mostrar, a maior parte são casos de tomografia mesmo, porque eu acho que são os mais convenientes para a gente apontar os tópicos que eu gostaria. Quando a gente fala de linfonodos, tá certo, de cabeça e pescoço, veja só, quando tem linfonodo de menos do que 1 centímetro, exceto se ele tiver sinais indubitáveis do ponto de vista de imagem de comprometimento, o que é sinal indubitável? Eu tenho lá um linfonodo que tem áreas hipoatenuantes que provavelmente são decorrentes de necrose tumoral, um paciente que obviamente tem o seu carcinoma lá já localizado, ou eu tenho um conglomerado linfonodal, porque isso daí já infere obrigatoriamente extravasamento linfonodal, você não tem conglomerado se não tiver extravasamento e um acabar realmente se unindo ao outro, ou então um extravasamento nítido que você invadiu músculo, a borda do linfonodo está completamente irregular, coisas assim muito claras. Fora essas circunstâncias, a gente não tem um dado objetivo muito claro. Quando ele é menor do que 1 centímetro, do que 10 milímetros, é assim, às vezes até difícil você dar relevância. Eu tenho um tumor que está lá na cavidade oral e tenho linfonodos 2 ou 3 de 1 centímetro ou menos. Muitas vezes eu não classifico isso como, na verdade, algum tipo de M. Eu não tenho nenhum critério objetivo por imagem para dizer que ele está acometido ou não. Quando eles são maiores e não tem nenhum daqueles dados que eu citei, necrose, extravasamento, conglomerado, até tendo a considerar como sendo. Mas vejo que o que eu estou considerando como irrelevante, aqui já mostrava 25% de extravasamento. Então vamos adiante. Nesse mesmo trabalho, em alguns deles, eu encontrei esse resultado que eu achei interessante. Num estudo ali de 245 casos, tá, que eles estudaram, eles só interpretaram como clinicamente relevantes do ponto de vista de prognóstico adverso se esse extravasamento ultrapassar 1,7 milímetros além da cápsula linfonodal. Não tem a menor condição de dizer isso por imagem, tá certo? Exceto se for realmente aquele conglomerado, como eu disse, eu tiver um extravasamento muito exuberante, não vou nem medir, eu sei que tem um extravasamento grande. Mas esse detalhe do 1,7 foge completamente a qualquer método de imagem para a gente conseguir realmente analisar isso. Então vamos ver assim alguns casos só para exemplificar. Todos os casos são casos que tinham, obviamente, algum tipo de carcinoma de cabeça e pescoço. Veja esse caso. Tem um conglomerado linfonodal aqui, né? Esse músculo externo cleido, tem realmente uma área mais clara, tem um extravasamento linfonodal para cá, ele vai aqui para os tecidos moles, muito além realmente, tá certo, das bordas do linfonodo, além do conglomerado. Aqui é indubitável, existe extravasamento linfonodal. Vejam esse outro caso. Esse linfonodo, ok, ele está ali, tá certo, bastante necrótico, mas olha, ele tem uma parede que ficou meio confusa. Eu não sei se isso aqui é uma parede que está espessada,
Se aqui já teve realmente uma passagem da parede, isso aqui já é extravasamento para fora, eu não vou conseguir definir claramente, tá certo? Realmente o que seria isso. Para mim, se eu tiver que definir isso aqui é extravasamento, eu já defino isso como extravasamento. Mas já fica realmente, digamos assim, uma dúvida se isso é capsular, e eu não posso dizer isso está 1,7 além da cápsula, não está, não tenho a menor ideia. Esse outro caso, vejam só, olhem a parede desse linfonodo. Ele tem uma parede aqui, tá certo? Que está mais espessada, aqui também tem um pouquinho mais de espessamento, aqui realmente está muito mais liso, mais fininho. Seguramente ele tem invasão capsular em vários desses pontos. Isso é considerado ou não é? Em muitos casos, como eu falei para vocês, aparecem assim. São linfonodos, tá certo? Casos com CEP, e que aparecem com alguns linfonodos sólidos menores do que 1 centímetro, e que nós vimos lá por aquela definição que 25% deles já tem, não é só metástase, já tem extravasamento linfonodal, e que eu não estou absolutamente conseguindo enxergar. Muito bom. Então vamos passar, eu vou analisar só 3 partes com vocês, em termos de TNM, que eu acho que abrange praticamente todas as mudanças que ocorreram. O rinofaringe, tá certo? O orofaringe e cavidade oral. Então vamos começar no rinofaringe. Olha, isso aqui era o TNM antigo que existia. Vejam só, os tumores eles eram divididos praticamente assim, no rinofaringe. Ok, se ele ficava só confinado no nasofaringe, ele era um T1. Se ele já escapava um pouquinho, ou para a cavidade nasal anteriormente, ou descia para a região do orofaringe, ele já era um T2 e era classificado como T2A. E se ele saía da cavidade do rinofaringe um pouquinho para fora, atingia o espaço parafaríngeo, ele era um T2B, tá certo? Então, ele era um T3 quando invadia estruturas ósseas, e aqui ficava assim um negócio meio sensulado, porque estrutura óssea não tinha, estruturas ósseas, tá certo? Obviamente a gente sempre inferia, principalmente base do crânio, porque ele está encostado na base do crânio, mas podia ser qualquer outra coisa. E quando ele tinha extensão intracraniana, quer dizer, ele já atingia então o meninge, ou então realmente o tecido do encéfalo e tudo mais, ele já era considerado um T4. E eu deixei em vermelho aqui para frisar uma mudança já importante que ocorreu. Então veja, e também quando pegava o espaço mastigador. Obviamente, se ele estava lá no rinofaringe, ele tendia a sair os músculos pterigoides laterais, era o mais comum que ele costumava pegar, então logo ele saía lá do rinofaringe, que era a parte já do espaço mastigador. Na classificação atual, vejam só, o em laranja mantém exatamente o que era, e o amarelo eu estou pondo o que mudou. Então veja só, o T1, né, ok, continua sendo tumor confinado no nasofaringe, mas aquela extensão para o orofaringe ou para a cavidade, tá certo, nasal, que antes já eram um T2A, eles passaram, tá certo, para um T1. Em rinofaringe, o T levou a uma atenuação, tá certo, da gravidade do tumor. Ele está tudo um pouco mais atenuado, como nós vamos ver. Então assim, o T2 é o tumor com extensão parafaríngeo, como era mesmo no anterior, vocês lembram? Era o T2B, quando você tinha extensão parafaríngea. Agora ele é só T2 e acabou. E, tá certo, comprometimento dos músculos pterigoides medial ou lateral. Vejam só, o que era T4 nessa classificação, ele já passou nessa nova classificação a ser um T2. Então, realmente, como eu disse, está tendo assim, uma certa atenuação da gravidade, do tamanho do T no rinofaringe. Inclusive o comprometimento de músculos pré-vertebrais. Isso eu achei interessantíssimo, porque até então não fazia parte do TNM, mas era um consenso para tubo faríngeo, tipo assim, olha, o tumor que invade não o músculo pré-vertebral, o espaço retrofaríngeo, ele já é de uma gravidade muito maior, tá certo, do que está confinado dentro da cavidade. Então esse tumor, vejam só, para ele estar no músculo pré-vertebral, ele já saiu do tubo faríngeo, passou a camada média da fáscia profunda, atravessou o espaço retrofaríngeo, veio para a camada profunda da fáscia profunda, atravessou e veio no músculo pré-vertebral. Ele caminhou tudo isso e continua realmente ali na classificação atual como um T bem mais razoável, que as respostas
continuam sendo muito boas. O T3 continuou sendo, como está aqui realmente, está certo, em laranja, as invasões ósseas. Ele já especificou só um pouco mais. Vejam que até o comprometimento da vértebra cervical lá atrás não leva ele para um T4. Ele continua sendo um T3. E o interessante, né, e o T4 passou assim quando você tem de novo invasões para a fossa craniana mesmo propriamente dita. Então já sai da fossa infratemporal e já passa, então depois da superfície lateral do músculo petricórdio, ele já está indo para a fossa temporal. Ele já está saindo realmente, tá certo? Externamente. Quer dizer, um crescimento muito grande para ele ser um T4. Então, em termos de teorrinofaringe, teve uma atenuação, tá certo, do seu comportamento. Vejam só, isso aqui seria então um tumor de rinofaringe confinado só no rinofaringe, ele seria um T1. Vejam esse outro. Na classificação anterior, ele já saiu e comprometeu, tá certo, o músculo perigóide, né? E agora, vejam que do outro lado está livre, aqui já está comprometido. Vejam que agora ele já é um T2. Era um T4 quando pegava músculo mastigador, agora ele pegando o músculo mastigador, ele é só um T2. E em termos de base de crânio, aqui só uma dica. Sempre que tem qualquer coisa encostando em base de crânio, eu diria que ressonância é essencial. Vejam esse caso, um tumor também de rinofaringe, que já tem aquelas erosões ósseas que nós vimos que pela classificação atual é só um T3, né? Se você tiver exclusivamente infiltração das estruturas, da base do crânio, é um T3. Ele só vai ser T4 se ele tiver envolvimento dos nervos cranianos. Ok, tá certo? Isso era como era. E aí então a ressonância mostra que os ramos mandibulares já estão comprometidos e infiltrados, tá certo, por esse tumor. Então a ressonância já transformou esse tumor, que pela tomografia seria um T3, num efetivo classificação dele, que ele é um tumor T4. Tá? Os linfonodos, parece grande a tabela, mas era até bastante simples. Se você tinha metástases, tá certo? Só de um lado, isso aqui é a tabela antiga, tá? Tudo laranja é só a tabela antiga. Metástase só de um lado, com 6 centímetros ou menos, ele era N1. 6 centímetros era o número cabalístico ali, tá certo? Era tudo 6 centímetros para mais ou para menos, e aquele número ali que define se ele já passou para ser um N3 ou não. Um lado só, com 6 centímetros ou menos, é N1. Se ele já tiver metástases bilaterais, tá certo? Aí, com 6 centímetros ou menos, ele era N2, tá certo? Ou se tiver metástase com 6 centímetros ou mais, ele é um N3A, e se ele for na fossa supraclavicular, independente de tamanho, aí ele é N3D. Então, assim, ele seria N3 só se eles fossem maiores do que 6 em qualquer lugar, ou então na fossa clavicular, supraclavicular, de qualquer tamanho, ok? Então seria essa a classificação anterior. A nova, então, é o seguinte, o laranja continua tudo igual. Ok, ele é N1 se ele for metástase, está certo? Em um único linfonodo daquele lado, né? Agora ele já teve a, digamos assim, a adesão de se também for metástases bilaterais ou unilaterais nos linfonodos retrofaríngeos. Não existiu a classificação do linfonodo retrofaríngeo, tá certo, na classificação anterior. E isso, em termos, tá certo, de rinofaringe, é importante porque muitas vezes o que a gente vê é o comprometimento exatamente desses linfonodos retrofaríngeos aqui, principalmente antes até do que dos outros. Então ele já entra nessa classificação atual, tá certo? E se ele for menor do que 6 centímetros, pode ser dos dois lados, de um só, etc. e tal, ele é N1. Ele só vai ser, na verdade, N3, mesmo sendo retrofaríngeo, se ele passar de 6. Passar de 6 em qualquer lugar que ele estiver, tá certo? Ele passa a ser N3. E o grande adendo que passou a ter é que, vejam só, antes toda a subdivisão que existia era o seguinte, era tudo no pescoço, exceto fossa supraclavicular. Agora é tudo no pescoço, exceto acima da cartilagem cricoide. Então é o seguinte, elevou-se, tá certo, na verdade, a distância crítica para os linfonodos do rinofaringe. Com isso você aumentou muito mais o número de linfonodos
que eventualmente já pode estar transformando esse tumor em N3, porque você vai pegar a porção baixa do nível 6, vai pegar todo o nível 4, vai pegar a porção baixa do nível 5 e mais os supraclaviculares. Antes eram só os supraclaviculares. Então nós tivemos uma atenuação do T e um agravamento, na verdade, do M. Então a compensação foi muito mais para o lado do M, se considerando, tá certo, como um fator de piora de prognóstico. Muito bom. Então agora vamos passar para o orofaringe, tá certo, que também teve alterações bastante significativas. Vejam só, esses eram classificados exatamente com esses aspectos. Era por tamanho, tá certo? Tanto, né, ele passava a ser um tumor T4, quando ele já invadia, tá certo, depois maior as estruturas vizinhas. Então ele tinha comprometimento já realmente do espaço mastigador, da musculatura da língua, etc. e tal, né? E quando ele, na verdade, ia mais acima, então assim, você tem um tumor orofaringe, na cavidade oral, na loja amigdaliana, pilares amigdalianos. Se ele sair para estruturas próximas, tá certo? Ele está pegando músculo pterigoide medial, coisa do tipo, ok, é próximo, ele é um T4 lá. Se ele subir muito, ele está pegando lá o lateral, em cima, mais estruturas mais longínquas, ele era um T4B. Nesse T4, veja só, né, ele já acometia a laringe e aqui adjacente à artéria carótida. Continua mais ou menos tudo igual, tá certo? Só que mudou alguma coisa aqui que eu achei interessante, que foi assim, olha, a extensão dele para a superfície lingual da epiglote, isso causava muita confusão, porque não se sabia se isso era considerado invasão da laringe ou não, não é, tá certo? A extensão para a superfície lingual da epiglote, tá certo? Ele realmente não é uma invasão da laringe, então ele continua sendo um tumor T3. E ele só muda o T4 quando ele, na verdade, engloba a artéria carótida. Daqui ele só adjacente, fica alguma coisa muito vaga. Aqui é obrigatório que o tumor está englobando, tá certo, a artéria carótida. Estou correndo um pouquinho porque eu não tenho tempo para ser suficiente. Vejam só, esse orofaringe aqui, só restrito à loja amigdaliana, é um T1, ele é bem localizado, bem restrito. Esse aqui é um T2, porque ele já vai ter aquele tamanho entre 2 e 4. Esse daqui já seria, então, um T3, porque vejam só, o tumor da base da língua está pegando exatamente a superfície lingual da epiglote. Isso aqui já o transforma, tá certo, no T3. Se ele for um tumor aqui, realmente, vamos lá, do palato mole, que tem mais do que 4, ele também, tá certo, vai ser um T3. E os T4 mesmo, vejam só, eram aqueles tumores que invadiam mesmo a língua, tudo mais, invadem a musculatura. Vejam que esse músculo pterigoide medial está livre, esse daqui já tem invasão, coisas desse tipo. Muito bom. Os linfonodos, tá certo, dessa região do orofaringe, só tinham, obviamente, não tínhamos essa subdivisão em HPV positivo e negativo, era só esse tipo, na realidade, tá certo, de classificação. Se você tinha metástase num único, tá certo, menor do que 3, ok, ele era um N1. Se ele era, tá certo, num único, de um lado, entre 3 e 6, ele era um N2A. Se ele já tinha, tá certo, múltiplos do mesmo lado, ele era um N2B, e se eles já tinham bilaterais ou contralaterais, N2C, tá certo? E o N3, de novo, aquela mesma coisa, passou de 6, ele já era um N3. Então dependia se era de um lado, se era geral, e se ele era realmente de um lado só menor do que tanto, tá certo? Ou maior do que tanto. Muito bom. A nova, tá certo? Considera exatamente tudo igual, ok? Continua exatamente a mesma classificação, que é tudo que está em laranja, tudo acrescido agora, sem extravasamento linfonodal, sem extravasamento, ele só vai virar agora, então, uma subdivisão, tá certo? Em N3A, se ele realmente for 6 centímetros no maior diâmetro e não tiver extravasamento, ou com qualquer tamanho, seja lá 6, menos do que 6 ou mais do que 6, e já tiver extravasamento. Aí ele é um N3B em qualquer posição e em qualquer tamanho, tá certo? Então essa foi uma, digamos, diferença importante e significativa que houve. E nós passamos a ter também, digamos assim, não existia em termos de tabela, quando você ia olhar no QNM, uma classificação de linfonodos clínica, que a clínica é clínica barra imaginológica, radiológica, e uma de patologia. Agora nós já temos, tá certo, uma subdivisão que é também anatomopatológica. E o que muda nela? Ela muda nesse aspecto
que o anátomo patológico aqui considera tudo, qualquer tamanho que você tiver de linfonodo em qualquer posição, ele é N3B. No anátomo patológico, se ele estiver de um lado só e for menor, 3 centímetros ou menos, ele passa a ser um N2A. O resto todo, tá certo? Ele é, tá certo? N3B. Então, assim, a exceção é ele, na verdade, ser menor do que 3 centímetros e unilateral. Muito bom. O HPV passou a merecer, então, uma classificação própria dele, porque, na verdade, entre, digamos assim, os vários trabalhos lá que eu vi, os consensos que eles chegaram, o comportamento dele é diferente do HPV positivo do negativo. O negativo é muito importante em termos de prognósticos às margens, você tem invasão linfovascular, esse N patológico e o extravasamento linfonodal. Para o positivo, nada disso interessava. O que interessa quando é P positivo é só o tamanho do tumor e número de linfonodos acometidos. Não fala mais nada de extravasamento, disso ou daquilo. Número de linfonodos. Então vejam só. A classificação não existia outra, por isso que está tudo em amarelo, ela é baseada assim, o T. Tumor de tal tamanho, né? De 2 centímetros ou menor, ele é T1. Tumor, tá certo? Maior do que 2, mas não maior do que 4, ele é o T2, né? E o tumor maior do que 4 centímetros, na maior dimensão, tá certo? Ou extensão para alguma coisa, é o T3. E se ele já tiver invasão para estruturas vizinhas, etc, e tal, é T4. Então, é exclusivamente o tamanho do tumor. Está aqui, tem tanto a tanto, está lá, passou isso, passou aquilo. Os linfonodos, daí as subdivisões são iguais. Tem uma subdivisão clínica e uma subdivisão patológica. A clínica é assim, bastante simples. Um ou mais, tá certo? Linfonodos ipsilaterais. Não maior do que 6 centímetros. Veja que não tem nada de extravasamento linfonodal. 2, se tiver dos dois lados, nenhum maior do que tal, e ok, se for maior do que 6, é N3. Então é baseado no tamanho, na localização, e extravasamento ou não extravasamento não interessa. No patológico, veja só, o N da patologia é única e exclusivamente baseado em tamanho. Nenhum linfonodo com metástase. N1 da patologia, metástase em 4 ou menos. N2, metástases em mais do que 4. Veja só, isso causa assim já bastante confusão, como eu estava dizendo para vocês, em termos interpretativos. Imagine esse caso. Esse caso é um caso HPV positivo que tinha um tumor, tá certo, na loja amidaliana de um dos lados. Ok. E tinha esses linfonodos. Ele tinha, peguei em vários planos, porque eles aparecem em planos diferentes. Ele tinha um linfonodo necrótico, tá certo, de mais do que 3 centímetros, e vários linfonodos, tá certo, já com escavação, etc e tal, com aquele aspecto mais necrótico. Muito bom. Se você não tem a classificação, eu não sei se ele é HPV positivo ou HPV negativo. Ok, ele é só um tumor de orofaringe. Eu vou exclusivamente no de orofaringe, é o seguinte, olha, ele tem mais do que 3, ele era um N3. Ok, eu não sei se ele é positivo ou negativo, ele é um N3B, tá certo? Mesmo patológico ele é N3B porque ele tem mais do que 3 centímetros. Se eu for só no N, tá certo? Agora, sabendo, eu sei que ele é HPV positivo, eu vou no N clínico, um ou mais, tá certo? Linfonodos laterais, ele é N1. E no patológico ele tem mais do que 4, ele é N2. Então, veja só. O mesmo tumor, ele está caminhando assim, falando, qual N que eu ponho, tá certo? Então, realmente, ficou uma coisa um pouco dúbia, um pouco confusa em termos de interpretação. Era exatamente a mesma coisa. Baseado em tamanho, o T. Menor do que 2, 2 a 4, mais do que 4, ok? E aí se dividia em lábio e cavidade oral, e tipo assim, né? Se invadiam ali as estruturas adjacentes, isso, aquilo, tal, ele passava a ser o T4A e passava a ser o T4B se essa invasão fosse um pouco mais longe. Tá bom, tem sempre que olhar aqui para ver se ele já estava bem longe ou não, mas baseado no tamanho e nas invasões adjacentes. Aqui houve também uma enorme mudança. Vejam só, na realidade, o laranja é a mesma coisa, olha, o T1 era igual. Ele era um tumor que era menor do que 2. Só que agora entrou um dado chamado profundidade de invasão. Tá certo? Ele tem que ser, para ser um T1, menor do que 2, mas ter menos do que 5 milímetros, tá certo, de profundidade de invasão. E profundidade de invasão não é espessura do tumor. Eu fiz alguns exemplos rapidões aí na frente. O T2, manquinha a mesma coisa, entre 2 e 4, tá lá. Só que agora também ele já entra o detalhe, mas se ele tiver um pouco mais do que 5 e menor do que 10, tá certo? Mesmo ele sendo um tumor
tumor pequeno, vai depender muito mais dessa profundidade de invasão, ele já é um T2. E se ele for realmente aqui, o T4 é como é, ou qualquer tumor de qualquer tamanho que tiver mais do que 10 milímetros de espessura. Então, esses acho que foram os dados mais importantes, tá certo? Que tiveram nessa subdivisão. E eu acho que isso realmente é algo que merece ser minimamente visto. Veja o tumor desse lábio, por exemplo. Olha. Essa pessoa tinha, numa determinada área, uma erosão, tá certo? Nesse tumor. A gente tem que considerar, então, profundidade de invasão não é espessura do tumor. E para você considerar profundidade de invasão, você tem que fazer como se fosse uma continuidade do que seria o lábio efetivo da pessoa e medir desde aquela projeção até o fim do espessamento. Então vejam só, aqui daria 12 milímetros e nesse caso, se eu fosse medir só a espessura, daria 7, o que mudaria totalmente o T, né, desse paciente. A mesma coisa ocorre, suponho, se essa lesão for vegetante. Suponho que aquela área tivesse uma vegetação. Nós teríamos que fazer uma projeção normal do que seria o contorno normal do lábio e desconsiderar essa parte, tá certo, realmente vegetante, e só fazermos a mesma medida, tá certo, que foi feita naquele outro caso. Então, aqui eu achei muito interessante essa mudança, porque vejam só, esse tumor, eu não teria a menor dúvida anteriormente, isso aqui para mim era T4, porque pela classificação anterior é o seguinte, olha, o tumor invadiu a musculatura da língua, ele é T4. Agora eu achei que ficou muito mais assim, isso aqui ninguém tem dúvida, só que tem vários casos que ficavam naquela coisa interpretativa, acho, me parece, eu considero, então era uma coisa muito subjetiva e agora acabou. Não tem mais isso em língua, tá certo? Eu meço a espessura e ele vai ser T1, T2 ou T3. E ele não é mais T4 invadindo a musculatura da língua. Pronto. Ele é T1 ou T2 ou T3. Eu acho que isso ficou bastante interessante e foi significativo. Os linfonodos eram a mesma coisa. Seguia exatamente a mesma lógica do orofaringe, aquela mesma coisa de tamanho, idêntico. Classificação nova, essa é nova. O laranja era o anterior, só acrescentou, tá certo, os extravasamentos e de novo aquela história das metástases em linfonodos. Tudo que tiver metástase em linfonodo é N3B de qualquer tamanho e qualquer posição, exceto para a patologia de novo, que é aquela mesma história. Se for só de um lado 3 centímetros ou menos, N2A, o resto todo é N3B. Eu acho que assim deu para rapidamente, desculpe ter ultrapassado até o tempo, fazer uma abrangência que é mais importante que houve, tá certo, nessa mudança, que eu acho que foi assim até significativa, né, do ponto de vista de classificação.